Muito bom dia a todos. Vamos continuar com Filipenses, a nossa série em Filipenses, que é sempre bom lembrar, tem como título, lembrar, e até para quem nos visita, para quem está connosco pela primeira vez, nós temos estado em Filipenses e o fio condutor que temos seguido exprime-se no título, que é as razões da nossa alegria. As razões da nossa alegria. Não é o único tema que percorre todo o livro de Filipenses, toda a carta de Filipenses, aos Filipenses, mas é aquele que nos pareceu mais evidente e que também mais pertinente para a Igreja nos tempos que vivemos. E nós temos falado mais ao longo das pregações, que já não me lembro quantas foram, mas já são várias. Temos falado mais direto ou um pouco mais indiretamente acerca disto, e por isso só lembrar assim rapidamente e muito por alto algumas das razões que nós encontramos em Filipenses, algumas das razões da nossa alegria. E a principal, obviamente, a grande razão da nossa alegria é Cristo, Jesus, Deus, o Deus homem, o Deus que encarnou, que veio para nos resgatar, que é o nosso alvo, como nós vimos na semana passada, que é o nosso modelo, o exemplo a seguir. Ele é a maior razão da nossa alegria. Mas também a obra que Deus começou em nós, como vemos lá no capítulo 1, a obra que Deus começou e que Deus vai completar até ao dia de Cristo. É uma garantia que Deus dá àqueles que são seus. Que também dentro desta ideia é a salvação que é operada por Deus e que por isso podemos operá-la também. Nós somos chamados a operar a nossa salvação porque é Deus que opera o querer e o efetuar. E isto é uma razão para a nossa alegria. O próprio Evangelho, as notícias, as boas notícias desta graça de Deus trazida até nós por Cristo, é uma razão da nossa alegria. A boa nova que inclui o sermos chamados a defender e a usar o Evangelho como ataque também, ou seja, levar o Evangelho até a território inimigo, aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Outra razão da nossa alegria são os irmãos, é a Igreja, a unidade do corpo, a comunhão. E nós também temos visto isso, embora nem sempre nós sintamos, nem sempre é fácil sentir os irmãos como uma fonte da nossa alegria, eu sei, não é? mas é uma das razões da nossa alegria também. Nós ainda vamos tocar nesse ponto hoje. E na semana passada nós, mesmo antes de falar da semana passada, já espero que já tenham aberto em Filipenses, eu já podia ter dito, só para quem não estivesse já com a Bíblia aberta, mas podem já abrir em Filipenses. O nosso texto hoje é Filipenses 4, 1 a 5. E na sequência daquilo que eu estava a dizer dos irmãos serem uma fonte de alegria, uma das razões da nossa alegria, é isso que nós vemos logo no versículo 1. Nós não vamos abordar propriamente este tópico durante a pregação, mas fica já aqui a nota porque é importante estar de acordo com aquilo que nós temos estado a ver. No versículo 1, nós vemos Paulo a dizer que uma das razões da sua alegria eram os filipenses, eram os crentes em Filipos, eram os irmãos em Filipos. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa. E depois, estai assim firmes no Senhor, amados. Nós, só aqui dá para nós gastarmos muito tempo a aprofundarmos as expressões, porque Paulo diz que eles eram a coroa dele. Eram um orgulho, podemos dizer entre aspas, eram um orgulho dele. É esta a ideia, vocês são a minha coroa, aquilo que eu uso e que me sinto nos píncaros. Vocês são a marca ele podia dizer, né, vocês são uma razão da minha alegria, de eu ver o esforço de eu ter levado o Evangelho com sofrimento, muitas vezes, com dificuldade, mas eu vejo o resultado. Vocês são a minha coroa. Vocês são
a minha alegria, a minha satisfação por ele ver a obra de Deus na vida dos filipenses. E tudo o que ele escreveu na carta, e nós vamos ver, e específico o que nós vamos ver hoje, era também em parte, não era só, porque ele falava da parte de Deus, e essa era a principal motivação, anunciar a Cristo, tornar Deus conhecido, era a principal motivação de Paulo, mas o amor que ele sentia pelos filipenses era também uma das suas motivações, e nós vemos isso. Ele não está a falar de uma forma impessoal, só a transmitir algumas verdades. Ele nota-se o apego. E algumas destas expressões que nós lemos aqui no versículo 1 incluem a ideia de saudade, de ele ter saudade deles, de ter desejo de estar com eles. A ideia do amor fraternal, do amor intenso, de um sentimento profundo. E então tudo o que Paulo escreve aos filipenses era também motivado por este sentimento, por este amor que ele tinha aos filipenses, e isto é algo que também importante para nós percebermos e para percebermos que os irmãos podem e devem ser, de facto, os irmãos em Cristo, podem e devem ser uma das razões da nossa alegria. Mas na sequência do que nós falámos na semana passada, é importante perceber que quando Paulo começa aqui, no versículo 1, quando nós lemos, portanto, obviamente ele está-se a referir àquilo que ele disse para trás. E mais em concreto, o que ele disse nos últimos 2 versículos do capítulo 3. Ele está a pensar naquilo que ele expôs, que diz, vindo, versículo 20 e 21 do capítulo 3. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Esta verdade, esta confiança, esta certeza de que nós, aqueles que somos filhos de Deus, seremos transformados à semelhança de Jesus. O nosso corpo abatido, este corpo, uns mais do que outros, uns que ainda vivem na ilusão que o corpo vai durar para sempre, se calhar, outros que já têm mais consciência de que o prazo de validade está mesmo a terminar, mas todos os que sentem mais dificuldades com o seu corpo e os que ainda não as sentem, todos, aqueles que somos de Deus, seremos glorificados, transformados à semelhança do Senhor Jesus. E é com base nestes 2 versículos, nesta ideia principalmente, mas tudo, no capítulo, no que ele estava a falar, daquilo que nós falámos, um pouco de tudo de que falámos na semana passada, e já vamos ver mais um ponto acerca daquilo que ouvimos na semana passada, mas ele está com isto em mente, com esta promessa, com esta certeza, com esta convicção que nós podemos ter de que o nosso corpo abatido será transformado à semelhança do corpo glorioso de Cristo. E porquê? Por causa por causa do eficaz poder de Cristo em sujeitar a si todas as coisas. Ele que tem poder sobre tudo, aquele que criou todas as coisas, aquele que sustenta todo o universo, esse poder que consegue fazer tudo isso, é esse poder que vai também transformar o nosso corpo abatido à semelhança do corpo glorioso de Cristo. E então ele vai dar, basicamente, ele dá 4 ordens, conselhos, pedidos. É difícil, porque uns são mais ordens, outros são mais conselhos, outros são mais pedidos. Por isso, não posso usar uma palavra para definir os quatro pontos daquilo que Paulo diz nestes versículos. Mas é com base nestes 2 versículos, nesta ideia da vinda de Cristo, de nós esperarmos a vinda de Cristo e da convicção de que seremos transformados, que ele vai então prosseguir e dar estes 4 pontos, estas 4 verdades que nós vamos ver. E o título da pregação que eu dei, eu pensei muito sobre isso, andei ali e podia ficar com a palavra que vocês muitos viram nas redes sociais, que a palavra que era para o texto de hoje, que era perto, poderia ser, porque é uma ideia unificadora do texto. Mas eu decidi, até para ajudar a relembrar, a usar um acrónimo, e então hoje o título é PPRs. Também tem um bocadinho a ver com esta ideia do futuro, de nós vivemos o presente com os olhos no futuro. E todos nós sabemos o que é que são os PPRs, que são os planos
poupança, reforma. E o S dá jeito aqui, mas é no plural, né? O que interessa são as ideias que Paulo estava a transmitir, não é provavelmente o plano de poupança-reforma. E então o título é PPRs. E porquê? Então os 4 pontos são, e tem um quinto, que é, digamos, o que está presente nos outros 4 pontos. Os 4 pontos são permanecer, pensamento, PP, regozijai-vos, o R, e serenos, que é o S. E depois o ponto que unifica é que tudo isto é no Senhor. Por isso também está incluído no S. Pronto, é uma tentativa também de ajudar a lembrar depois, quando nós formos para nossas casas. Então, antes de prosseguirmos, vamos ler o texto. Então, vamos ler, e vamos começar no versículo 20 do capítulo 3, só para apanharmos a ideia que vinha de trás. E vamos ler, então, 3:20 até ao 4:5. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. E por isso é que a palavra para hoje era perto, porque está aqui perto, está o Senhor, e nós espero que entendamos no final a relevância para os outros versículos também. Então, o primeiro ponto do nosso PPR é permanecer. Estai assim firmes no Senhor, amados. Há aqui um jogo interessante com aquilo, se nós nos lembrarmos da semana passada, qual foi talvez a ideia-chave com que o Samuel começou logo por dizer o que é que iríamos tratar. Alguém quer bem, vamos deixar mal, não sei se quem, vamos deixar mal vocês ou o Samuel. Qual era a ideia? Era a ideia de... Alguém? Não, era a ideia, o Paulo estava a falar sobre o que é que ele queria levar os filipenses a considerar, o que é que ele estava a instigar nos filipenses, era o progresso espiritual. Isto às vezes o perguntar, eu sei que eu estou a pensar numa coisa, estive a pensar e vocês são apanhados um bocadinho de surpresa, mas a ideia, uma das ideias centrais do que nós vimos na semana passada era a ideia de progresso. Então, Paulo estava a dizer, olha, prossigo para o alvo, ou seja, vocês prossigam para o alvo, venham atrás de mim, né? Acompanhem-me enquanto estamos a andar. Então, eu depois logo a seguir vai dizer, ficai firmes. E a ideia que está, a ideia que da palavra no grego é a mesma ideia de estar parados. É de aguentar a posição, de estar firme no mesmo sítio. Então, é para progredir ou é para ficar parados? Em que é que ficamos? O que é que nos entendemos? Como é que nos entendemos aqui? E aqui uma ilustração que vai percorrer, vamos usar para estes 5 versículos, talvez nos ajude. Imaginem que vocês estão num navio. E para bem da ilustração, temos que pensar num navio. Vocês têm noção qual é a dimensão dos maiores navios que existem hoje em dia? Não sei, isto eu tentei encontrar, eu ainda pensei em trazer uma imagem, mas depois não encontrei nenhuma que nos pusesse mesmo em perspectiva. É difícil, mas só para terem uma ideia, hoje em dia os maiores navios andam por volta dos 300 e muitos metros. Alguns de carga poderão chegar ali aos 400, mas só para terem uma ideia, a largura é sensivelmente a mesma de um campo de futebol, mas o comprimento são 3 campos de futebol. Ou para quem já foi a Mafra, por exemplo, e viu o convento de Mafra, talvez não é um bocadinho alguns mais altos até, mas
a dimensão da fachada do convento de Mafra. É uma coisa enorme, 300 e tal metros, quase 400. Chegou a haver um que tinha quase meio quilómetro. Já não está, já foi desmantelado, entretanto, que era um super petroleiro, mas tinha quase meio quilómetro de comprimento. E a largura anda toda por volta dos 60 e tal metros, por aí, um pouco menos, um pouco mais, mas é um colosso. Então, pensem nesta ideia. Se estiverem em cima do navio, é possível estar firme a atravessar o mar, é possível estar firme e parado no navio enquanto se está a progredir. E é possível estar firme no navio enquanto se anda. Até, isso é sempre muito interessante, porque isso verifica-se nos comboios ou nos aviões. Né? Nós podemos estar a andar a 900 e qualquer coisa quilómetros, ou 200 e qualquer coisa, porque nós, além da velocidade do comboio, ainda podemos deslocar-nos dentro do comboio, por exemplo. Ainda aumentamos um bocadinho. Né? Nós, no fundo, vamos com a velocidade do comboio e ainda podemos acrescentar um bocadinho a nossa própria velocidade. Ou seja, a ideia de Paulo não é uma contradição. O que Paulo está a falar aqui é um pouco a ideia do navio ajuda-nos, porque o que ele está a dizer é, olha, vocês estão a progredir, mas vocês estão a progredir sobre uma base sólida. Vocês podem progredir e enquanto ficam firmes, enquanto estão estabelecidos, em certo sentido, até quando estão parados, estão a progredir. Mas há este jogo de ideias, mas é importante nós percebermos que nós não progredimos nem no vazio, e pensando, vamos manter esta ideia de nós estarmos a atravessar a nossa vida ser a travessia do mar. Não andamos sobre a água, não é possível. E se nós atravessássemos o mar no nosso barquinho, no nosso próprio barquinho, já sabíamos qual era o final esperado. Paulo está a falar nesta ideia de nós progredirmos, mas firmes numa base que é muito maior, infinitamente maior do que nós, ou de qualquer outra base que nós poderíamos pensar. E ele está a dizer isto. Ficai firmes em vós mesmos, na filosofia dos nossos dias. Não, ele diz, ficai firmes no Senhor. E tem muito tudo a ver com aquilo que ele estava a falar para trás. Ficai firmes, ele está a falar no geral, em Cristo, na obra de Cristo, no sacrifício, na vida de Cristo, na morte, na ressurreição, mas ele está a falar muito mais em concreto nesta verdade que ele tinha expressado imediatamente antes, que Cristo virá e nós aguardamos o retorno de Cristo do céu para vermos o nosso corpo transformado à semelhança do seu corpo glorioso. Então, ficai firmes nesta verdade, ficai firmes em Cristo e na futura glorificação igual, semelhante a Ele. E este é o primeiro ponto, permanecer. Segundo ponto do nosso PPR é pensamento. Então, o primeiro é permanecer, o segundo é pensamento. E pensamento qual? Um qualquer? Não, é o mesmo. O que é que ele diz no versículo 2? Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E aí está, a ideia do que sintam não é a ideia de um sentimento de, olha, sintam um sentimento bonito, totalmente subjetivo. Não estamos a falar nisto, é a ideia de pensamento. Depende das traduções, não é? Há traduções que vão usar uma expressão diferente, mas a ideia é ter o mesmo pensamento. Não é no sentido do sentimento como nós pensamos mais facilmente, de algo que nós sentimos, mas é mais a forma de pensar. O esquema mental é a forma como pensamos. É isto que Paulo está a dizer. E nós podemos dizer que, ao longo da carta, chegando a este versículo, nós percebemos que havia um elefante na sala. Mais ou menos. Ou poderia ficar um elefante na sala. Porquê? Porque Paulo, quando fala aqui, ele mostra claramente que o problema de relacionamento entre Evódia e Síntique, dois nomes bonitos para quem tiver com dificuldades em encontrar nomes para os filhos. É uma menina, Evódia ou Síntique, olha, pensem nisso. Era notório que o problema de relacionamento era público, porque Paulo, ele diz, olha, roga a Evódia e roga a Síntique que pensem o mesmo, sintam o mesmo no Senhor, tenham o mesmo pensamento. Havia ali alguma coisa, nós não sabíamos o que é que se passava, qual era o tipo de dificuldade, se era
Naquela altura não seria com cortinados, que é sempre o exemplo que acaba por surgir muitas vezes nestas questões, mas não sabemos o que era. Mas havia ali qualquer coisa e era notória. Toda a gente sabia o que é que se passava. E Paulo está a falar ao longo da carta de unidade, de cada um considerar o outro superior a si mesmo. E o que é que nós, se fôssemos nós... Não, se fôssemos nós era diferente, não é? Mas o que é que os filipenses deviam estar sempre a ouvir aquilo e estavam, olha... A Evódia e a Síntique, isto é para elas. E será que Paulo não vai falar? E Paulo chega aqui e diz, rogo a Evódia e a Síntique. E ele chama pelos nomes, ele não tem problemas em referir isto, porque isto devia ser algo que realmente era conhecido na igreja em Filipos. Mas o que é interessante é que nós vemos no versículo 3, é que Evódia e Síntique já tinham pensado o mesmo. Elas já tinham estado debaixo do mesmo pensamento. Porque o que é que ele diz? Que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. Elas estiveram juntas com Paulo e com outros companheiros, como Clemente, que Paulo refere, e outros que ele não refere o nome. Elas estiveram envolvidas no mesmo propósito, que era o de proclamar o Evangelho. Houve uma altura em que elas não tinham problemas de relacionamento, porque elas estavam no mesmo sentido, elas estavam unidas no mesmo pensamento. Elas tinham cooperado com Paulo e com os outros. A ideia é elas tinham trabalhado e tinham lutado. A ideia de trabalho não é só de trabalhar, a ideia de lutar. É o que é uma imagem também que nós já falámos aqui, que vai sendo usado, que Paulo vai usando também ao longo da carta, de luta pelo Evangelho, um empenho, até um certo sacrifício. E elas já tinham estado, e Paulo fala disso. Elas tinham estado com o mesmo pensamento. Mas agora não era o que se passava. E então é interessante que Paulo dirige-se a cada uma delas. Paulo não diz, olha, rogo a Evódia e a Síntique. Ele diz, rogo a Evódia, rogo a Síntique. Olha, é para ti Evódia e é para ti Síntique. Não é no geral. Olha, rogo a alguém que tenha um problema aí em Filipos, pensem o mesmo. Não, ele sabia do problema e ele fala e dirige-se a cada uma delas. Ele interpelou cada uma delas. Não era para uma ficar à espera da outra, para resolver o que havia necessidade de resolver, era para cada uma delas tomar em mãos. E isto é interessante porque isto é mais compatível, é igual ao ensino de Jesus, que diz, se tu sabes que alguém tem alguma coisa contra ti, vai. Se tu tens alguma coisa contra o teu irmão, vai. Jesus nós temos sempre a responsabilidade de resolver os problemas. Sejamos nós os culpados, sejamos nós as vítimas, é sempre nós, e quando digo nós, é sempre os dois. É o que faz mal, é o que sofre. A Bíblia chama-se, é sempre para nós, não é para o outro. Não é para nós estarmos a pensar no que o outro devia fazer, é sempre para nós. Evódia, é para ti, e Síntique, é para ti. Era necessário resolver aquela situação. E nós percebemos que era por causa delas, porque Paulo estimava-as, elas já tinham trabalhado com ele, mas era por causa da igreja. Então Paulo estava a falar sobre unidade, sobre pensar o mesmo, sobre considerar os outros superiores a si mesmo. E Paulo sabia que havia ali um problema. Paulo era notório, aquilo era público na igreja. Era necessário tratar daquele problema. Porque senão, este ou outros casos, mas este caso era conhecido, estava a pôr por terra aquilo que Paulo estava a ensinar. Era um caso prático que contradizia o ensino que Paulo estava a dar. E podia talvez não ser, não me parece, isto é um parecer, não posso afirmar, mas não me parece que se calhar fosse um problema assim, uma coisa, não andavam às discussões, não me parece que elas andassem a discutir. Havia ali uma dificuldade de relacionamento, mas era suficiente para estar a perturbar quer aquelas duas mulheres, quer a igreja, e era necessário resolver. E de tal maneira é necessário que Paulo pede a intervenção, chama ao barulho, digamos assim, um terceiro. O que ele chama de seu verdadeiro companheiro. Nós não sabemos quem é. Eu, se tivesse que arriscar, eu diria que o mais certo seria ser Epafrodito, mas que era o que levava a carta para Filipos, mas não é o importante. O que é facto é que ele pede a alguém, que ele sabia quem era e que eles, ao ler, sabiam quem era também, pede alguém para intervir, para ajudar aquelas mulheres. Era necessária a ajuda da igreja. E Paulo até nomeia alguém. A igreja devia perceber que devia fazer alguma coisa e aquele homem em particular era para fazer alguma coisa. Era preciso intervir porque aquela situação não era benéfica, nem para aquelas mulheres, nem para a igreja. Não era para deixar andar,
Vamos ver se isto se resolve, o típico, que não creio que seja um problema só português, mas que talvez seja identificado pela nossa cultura. Deixa andar, vamos ver se se resolve com o tempo, ou vamos fingir que, se a gente não olhar, aquilo não existe. Não, era para agir, era para resolver. E mais uma vez, para concluir este ponto, era pensar o mesmo, mas não era pensar o mesmo que Sintique, ou pensar o mesmo que Evódia, ou pensar o mesmo que Paulo, ou pensar o mesmo que o verdadeiro companheiro de Paulo, ou outro pensamento qualquer. Era no Senhor. Pensai o mesmo, sintam o mesmo no Senhor. Não era encontrar um consenso qualquer. Olha, desde que a gente chega a um consenso, não importa qual é o consenso, mas desde que a gente chega a um consenso, isso é que é importante. Não era esta a ideia. Era no Senhor, ou seja, era segundo a vontade do Senhor. O pensamento ou a opinião do Senhor é que contava. Elas tinham que sair cada uma do seu ponto e encontrar-se, não a meio, porque podia não ser no meio, mas tinham que se encontrar no ponto onde estava a vontade do Senhor. Podia ser mais para o lado de Sintique, podia ser mais para o lado de Evódia, não sei, não interessa. Elas tinham que encontrar o mesmo pensamento no Senhor. E é importante nós relembrarmos, que é uma coisa que nós também já tem sido referido, mas que a ideia é de unidade, mas não é de unicidade. Ou seja, não é a ideia que agora nós pensamos todos igual em todos os pontos, em todos os assuntos. Não é isso que Paulo está aqui a chamar a atenção destas mulheres. Paulo não estava a ensinar a mesma opinião acerca de tudo, que elas tinham agora que pensar igualzinho uma à outra em tudo. Não. O que Paulo estava a ensinar é que é necessário subordinar todas as diferenças ao facto de que elas duas estavam a viajar no mesmo barco. A base em que elas viajavam era a mesma. Elas estavam no mesmo barco, então elas tinham que encontrar, naquele propósito, naquele sentido comum, elas tinham que encontrar a base para a sua comunhão. Elas tinham que encontrar no Senhor o ponto de concórdia entre elas, deixando, se calhar, algumas coisas não dando importância àquilo, a algumas coisas que pensavam, que sentiam, e ajustando-se uma à outra, mas naquilo, ou seja, voltando à ideia do barco, elas iam no mesmo sentido. É possível, no mesmo barco, as pessoas até terem funções diferentes, irem mais aqui um bocadinho no barco, ou irem um bocadinho mais acolá, mas o mesmo pensamento é subordinar as diferenças de opiniões, não é abdicar de tudo, necessariamente. Nós não precisamos, mais uma vez, não é preciso deixar de ter as nossas opiniões e termos opiniões exatamente iguais a todos, mas é nós subordinarmos as diferenças, aquilo que é secundário ao ponto central, aquilo que é mais importante, que é Cristo, que é o Evangelho, que é a vontade de Deus. Era isto que Paulo estava a dizer àquelas mulheres, para elas pensarem o mesmo no Senhor. E Paulo continua. Então temos os dois P's, já estão, permanecer e o pensamento, o mesmo pensamento. Vamos para o R. Regozijai-vos no Senhor, que é uma surpresa aqui em Filipenses, não é? Paulo, pela primeira vez, chega ao capítulo 4 e diz regozijai-vos. Não, Paulo estava sempre, e nós já ouvimos o Timóteo falar no início do capítulo 3, sobre repetição, e Paulo chega aqui e torna a falar. E nós já vimos que a alegria, nós já vimos com o Berto, que a alegria não é a ausência de sofrimento. E quando Paulo fala de Epafrodito, ele deixa isso claro, que ele estava triste e o Senhor teve piedade dele, para ele não ficar ainda mais triste com a morte de Epafrodito. Por isso, Epafrodito, além por causa da igreja, mas por causa de Paulo também, ele ficou bom. Paulo estava triste e iria ficar mais triste se Epafrodito morresse. A alegria, o regozijo, não é a ausência de sofrimento. E nós também já vimos, mais que uma vez já falámos sobre isso aqui em Filipenses, que, apesar de ser um mandamento, e é um mandamento, regozijai-vos, aqui era uma ordem, e ao longo da carta Paulo dá esta ordem, regozijai-vos. Apesar de ser um mandamento, nós já vimos que não é algo que nós possamos produzir por nós mesmos. Nós não conseguimos produzir alegria, nós não conseguimos produzir este sentimento. Mas é algo que nós somos chamados a buscar.
mas sabendo que só Deus é que o pode operar. Nós somos chamados, já fomos alertados para isso, a buscar, sabendo que só Deus o pode produzir em nós. Mas nós temos que o buscar, somos chamados a buscar. E Paulo diz, não só diz regozijai-vos, como ele diz. O que é que diz o versículo? Regozijai-vos sempre. E só para o caso deles não terem percebido, ele, outra vez digo, regozijai-vos. Eu ainda disse poucas vezes, regozijai-vos. Olha, mais uma vez, regozijai-vos. É porque é mesmo para regozijar. Regozijai-vos sempre, e outra vez digo, só por causa de vocês estarem um bocadinho distraídos, regozijai-vos. E ele remata, no Senhor. Voltemos à ilustração do navio, talvez nos ajude. Se nós vamos num navio, e sem dúvida nenhuma, estamos a atravessar o mar, se formos num navio pequeno, obviamente as ondas passam por cima do navio e é muito mais fácil naufragar. Se formos num navio grande, as coisas são diferentes. Mas estamos ali no Combés, não é? Levamos ou não, se nós formos num navio, por muito grande que ele seja, levamos ou não levamos com ondas? Levamos com ondas. A água está fria na mesma. O vento sopra. Nós vemos os relâmpagos e nós ouvimos os trovões. Nós passamos pela tempestade. A diferença é a diferença de estarmos num navio com 300 e muitos metros de comprimento por 60 e tal de largura e estarmos num barquinho a remos no meio do oceano durante uma tempestade. Nós percebemos a diferença. Mas, qualquer das circunstâncias, nós passamos pela tempestade. Eu lembrei-me há bocadinho, não me lembrei, eu acho que me lembrei, mas depois tornei-me a esquecer durante a preparação, que é muito interessante, até por causa um bocadinho relacionado com esta ilustração. Eu lembro-me, durante a altura que a minha mãe esteve nos cuidados intensivos, e eu depois acabei, era para ter procurado, mas nem procurei. Eu acho que é o Salmo 106 ou 103, agora não tenho a certeza. Mas que é o Salmo que Deus diz, que o salmista está a dizer que é Deus, ele primeiro diz que é Deus que levanta as ondas, e depois uns versículos mais à frente diz que é Deus que acalma as ondas. Também tem, além desta ilustração, eu lembrei-me disto porque esse versículo foi importante para mim naquela altura. E, mais uma vez, não é que não me fez deixar de sentir ansiedade e naquela hora e a dificuldade da situação, mas ajudou-me a perceber, a pôr em perspectiva aquilo que estava a acontecer na altura, porque é Deus, não só nós vamos no barco que é Cristo, como ainda é Deus que controla o mar por onde nós passamos. Mas pronto, isso é só uma parte aqui na ideia que também pode ser útil para nós pensarmos que Deus controla. É Deus que levanta as ondas e é Deus que as faz acalmar. Mas o que Paulo está aqui a dizer é que, usando esta imagem, esta ilustração do navio para percebermos, é que neste navio, que é Cristo, nós podemos nos alegrar. Não porque nós não passemos pelas tempestades, não porque as ondas não passem, não porque a água gelada não nos bata na cara e nós olhemos e às vezes parece que podemos ser lançados borda fora com a água. Não porque tudo é fácil, mas porque nós podemos olhar para o barco em vez de olhar para as ondas e nós podemos perceber que aquele barco aguenta. E nós podemos nos alegrar que estamos em cima do barco, que estamos no Senhor, estamos em Cristo. Esta expressão, eu não referi há pouco, no Senhor é usada, Paulo usa aqui na mesma maneira que ele usa ao longo, são 100 e não sei quantas vezes que ele usa nas suas cartas, em Cristo, e são mais umas dezenas, agora mais umas dezenas que ele usa no Senhor. Esta ideia de nós estarmos no barco, estarmos na arca, na arca que é Cristo. É possível haver alegria no meio da tristeza, no meio do sofrimento, não porque as coisas são fáceis e que desaparecem as dificuldades e nós já nos sentimos, né? Como ainda há pouco tempo, o arco-íris e tudo vai ficar bem, pronto, por magia então vai ficar tudo bem, pronto. Já desapareceu tudo. Não é neste sentido que Paulo diz aqui. O alegrai-vos é no sentido de nós podemos, mesmo no meio das tempestades, focar a nossa perspectiva
no navio em que estamos, na segurança, na promessa que ele tinha falado antes, de que um dia o nosso corpo abatido será glorificado. É neste sentido. Por isso, a alegria é possível no meio do sofrimento. Não necessariamente uma alegria de sentimento, sentirmos borboletas e está tudo... Esse tipo de alegria que o mundo muitas vezes nos tenta convencer que é isso que nós devemos buscar. Mas é a alegria da segurança de estarmos a viajar neste barco, que é Cristo. É a diferença, é a possibilidade de olhar até por comparação, olhar para fora do barco e ver outros a viajar, a passar pelo mesmo tipo de tempestades, porque todos nós, os sofrimentos que os crentes suportam são semelhantes ao que os descrentes no mundo, as doenças, os desempregos, as dificuldades são as mesmas. A diferença está qual é o meio de transporte que nós estamos, onde nós estamos, o barco em que nós estamos. E nós podemos, por comparação, olhar e ver, perceber como é que e eu às vezes até me surpreendo como é que as pessoas aguentam vidas às vezes tão complicadas sem terem esperança, sem poderem olhar para o futuro e pensar que tem um Deus que faz promessas e que as vai cumprir e que tem Cristo, ou seja, essas pessoas não têm Cristo que pode garantir, que garante essas promessas. E então é por isso que Paulo diz, regozijai-vos sempre, mesmo quando se Epafrodito morrer, se ele morresse, sempre. E, outra vez digo, regozijai-vos, porque vocês podem olhar para Cristo e perceber que estão em Cristo, porque é para alegrar, regozijai-vos no Senhor. E, em quarto lugar, a última letra do nosso PPRs, né? É preciso S, serenos. Versículo 5, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. É uma palavra difícil de traduzir, porque há versões diferentes. Eu acabei por escolher, até escolhi antes a palavra, só depois é que cheguei ao acrónimo, ou seja, não usei o S aqui de propósito, porque eu creio que esta palavra descreve bem esta ideia de equidade, porque não, é uma ideia difícil de traduzir. Há palavras, há Bíblias que traduzem, há traduções que dizem moderação, ou seja, a vossa moderação. Não sei se alguém tem outra, além de equidade e moderação, se alguém tem uma tradução que diga algo diferente. Bondade. Porque estão todas certas, porque é uma ideia que não se traduz bem com uma palavra só. A ideia geral, o que é que Paulo estava aqui a transmitir, não é a ideia de um meio termo, como moderação poderia, por exemplo, sugerir, se pensarmos só na moderação. Aquela ideia que também é muito popular, que eu já falei um bocadinho há pouco, que é o equilíbrio. Pronto, é o meio. Temos um extremo aqui, temos outro extremo acolá, então a posição certa é mesmo ali no meio, no ponto de equilíbrio. Isto não é um conceito bíblico e não é esta a ideia que Paulo está a falar. Porque justiça é diferente deste conceito de meio termo humano. O que Paulo está aqui a transmitir é aquela reação ponderada, apropriada à situação. Uma reação, uma atitude gentil, ao mesmo tempo que é firme, que é justa e que é verdadeira. A ideia é, em situações, e aqui Paulo está a falar em relação no nosso relacionamento com todas as pessoas, sejam crentes ou não, porque ele diz aqui, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Ele está a falar de uma forma de reagir às circunstâncias, às situações, que não é uma forma descontrolada, que não é uma forma que não é apropriada àquilo que está a acontecer. É de uma forma que é ponderada, que não precisa de barafustar, de fazer confusão para manter a posição. Por exemplo, dando um exemplo super simples, corriqueiro. Passa alguém à nossa frente na fila de supermercado. Então, lá para trás, não sei, se calhar, bem, eu não diria, eu naturalmente talvez não fizesse assim tanto, mas humanamente a pessoa até merecia, se calhar, aquelas pessoas mesmo que fingem que não estão a ver e que passam. Aqui Paulo também nos está a ensinar necessariamente que a gente fique, olha, passou, pronto, eu vou suportar. Pode ser simplesmente, olha, desculpe, eu vou deixar passar,
mas eu estava à sua frente. É uma reação completamente diferente. Quem diz isto diz no trabalho, a forma como nós reagimos com colegas, patrões, com as circunstâncias, se entramos em desespero, com coisas que aconteçam. Por exemplo, usando um exemplo, esta redundância, usando um exemplo aqui com a minha pessoa. Para quem conhece melhor e fala comigo, quando o assunto chega à política, por exemplo, ou até recentemente em relação a certas normas relacionadas com a pandemia e tudo, era fácil eu começar a falar já um bocadinho, não vou adjetivar. Aqui a reação, Paulo está a falar de outro tipo de reação. Não quer dizer que nós não possamos emitir opiniões ou discordar. É que tipo de leitura é que aquilo vai ter, o que é que isso vai demonstrar acerca de nós? Porque Paulo está a dizer, seja a vossa equidade notória a todos os homens. O que é que isso vai dizer? O que é que essas reações vão dizer? Qual é aquilo que vai transparecer? Será que é de alguém? E atenção, não estou a falar em termos só de mantermos uma imagem, não é isso que eu estou a dizer de sempre fingirmos uma... não, é nós caminharmos para termos reações ponderadas, justas, equilibradas, firmes, mas gentis ao mesmo tempo. Tudo isto, todas estas ideias estão nesta expressão que Paulo usa. É um pouco tudo isto. Por isso eu usei a palavra sereno, que é a forma, talvez traduz um pouco melhor esta ideia, que é a forma como nós reagimos perante situações, circunstâncias, pessoas, a forma como nós reagimos se nós somos pessoas intempestivas, que vamos logo reagir de forma muito veemente, se nós vamos mostrar um caráter gentil, gracioso, sem deixar de sermos fiéis, verdadeiros e justos. É possível as coisas, e é o que Paulo está a chamar, é que a nossa equidade, a nossa moderação, a nossa serenidade possa ser notória. E é algo que deve ser reconhecida. O objetivo é que isso seja reconhecido, porque isso vai apontar, mais uma vez, não aponta para nós, não é para nós receber, olha, aquele é mesmo espetacular, nesta situação. O objetivo é que isso leve as pessoas a considerarem o porquê de nós reagirmos de maneira diferente, e isso aponte para o Senhor. E Paulo, mais uma vez, ele agora não usa a expressão no Senhor, mas ele diz, perto está o Senhor. Volta à ideia do final do capítulo 3. A ideia é que nós devemos estar continuamente expectantes pela próxima, pela iminente volta do Senhor. Iminente não no sentido logo que é já hoje, a qualquer momento, mas que está próxima a vinda. E Paulo há 2000 anos, era suposto eles viverem assim, e hoje é suposto nós vivermos assim. Seja a vinda do Senhor daqui a uma semana, a um mês, a 300 anos, que nós não sabemos, mas nós devemos viver expectantes, ansiosos, neste sentido, devemos andar ansiosos, não no sentido de termos ansiedade, mas no sentido de estarmos expectantes, desejarmos que Jesus volte. E tendo esta convicção que Ele vai voltar, que Ele está perto, então nós devemos viver, isso deve condicionar e deve pôr em perspectiva todas as coisas, tudo aquilo que acontece, até as coisas pequenas, como alguém passar à nossa frente não estou a dizer que a gente, naquele momento que alguém nos passa à frente no supermercado, vamos estar a pensar, o Senhor vai voltar a qualquer momento, mas se nós tivermos esta atitude, nós vamos desenvolver um tipo de caráter, ou Deus vai desenvolver em nós um tipo de caráter que é assim e que se revela nas circunstâncias, mas que é produzido por esta perspectiva de que perto está o Senhor está para voltar, é para nós vivermos de forma digna, esperando o seu regresso, estando firmes, regozijando-nos, tendo o mesmo pensamento, regozijando-nos e
E agora e sendo serenos. Estava a faltar o quarto ponto. Sendo serenos. É a ideia. E é isto, é importante nós notarmos que, por isso é que escolhemos a palavra perto para o texto de hoje, é que Paulo está sempre a repetir, no Senhor. Este é o refrão, nós podemos dizer que é o refrão deste texto. Permanecei no Senhor, tendo o mesmo pensamento no Senhor, regozijai-vos no Senhor, sede serenos, perto está o Senhor, podemos dizer, no Senhor. A cada ordem, a cada conselho, a cada ideia, ele repete isto, no Senhor. Ou seja, o que é que Paulo estava a transmitir? É que sem Cristo, estas ordens, estes conselhos, são apenas legalismo. Paulo não está a ensinar a mentalização. Eu tenho que ser alegre, eu vou ser alegre. Paulo não está a ensinar a mentalização. Não é uma questão de visualização do objetivo e nós vamos por ali. Ele está a ensinar a dependência do Senhor. Por isso, a palavra é perto. Porque nós necessitamos de estar perto e de ter noção que Deus está perto, quer no sentido da vinda de Cristo, quer no sentido que já cantámos hoje, da presença de Deus, até porque Deus habita em nós. Nós temos que ter em perspectiva que é o Evangelho da eleição, da justificação, da santificação e da futura glorificação em Cristo, que torna possível todas estas atitudes que Paulo está a ensinar. É em Cristo. Sem Cristo isto não é possível, é só legalismo, ou o espírito positivo, pensamento positivo. Mas em Cristo isto é verdadeiramente possível. Concluindo, tentando resumir e fixarmos na nossa mente. Então, temos o nosso PPR, o PPRs. PPRs é o acrónimo, é o título de hoje. Ou seja, a ideia de nós vivermos no presente, mas com os olhos postos no futuro, pensando na nossa reforma garantida. A única reforma garantida, porque nem a Segurança Social, como nós bem sabemos em Portugal, nem os PPRs, como já também vimos no caso do que acontece com bancos, nenhum desses está garantido. Pode ter uma boa probabilidade de acontecer, dependendo também das nossas idades, mas não está garantido, não está minimamente garantido. Isso é um pensamento que as pessoas deviam modificar, porque as pessoas pensam que está garantido, mas neste mundo nada está garantido. Mas nós temos PPR mesmo garantido, temos reforma garantida, temos promessas que sabemos que vamos receber. E então, por isso, podemos viver no presente, com a mente no futuro, olhando para o futuro. E o PPR é, neste texto, permanecer em primeiro lugar, pensamento, o mesmo pensamento, regozijar e ser serenos. E tudo no Senhor, isto no Senhor. Permanecer. Nós viajamos neste barco, voltando à ilustração, que é Cristo, do qual, deste barco, fazem parte todas as suas promessas. Nós podemos e devemos estar firmes que Jesus virá e que transformará os nossos corpos à semelhança do seu. E as circunstâncias atuais que nós vivemos, sejam mais particulares, sejam mais gerais no país, sejam o que for, as circunstâncias não podem mudar isso. Não é a tempestade que muda o facto de nós estarmos neste barco e do barco ser o que é, o que Cristo é. Este barco mantém-se, é imutável, é o mesmo. Não são as circunstâncias que vão mudar isso. E nós estamos neste barco, estamos em Cristo. O que é que te faz vacilar? O que é que te faz temer o futuro? O que é que te faz desesperar hoje? Se estás em Cristo, é o que Paulo está a dizer, se estás em Cristo, permanece firme, porque as circunstâncias não podem mudar, nem o trajeto, nem o destino, nem a tua segurança, nem nada. Se tu estás em Cristo, estás neste barco, o chegar ao destino é certo e não, por muita tempestade que possas passar, nada vai alterar isso. O mesmo pensamento. Então a pergunta para cada um de nós é, ó Evódia, sendo cada um de nós a Evódia, quem é a tua Sintic? A gente que tem tendência, eu não tenho nenhuma Sintic na minha vida. Será? Será? Nós às vezes pode não ser um problema assim tão visível, mas temos aquelas pessoas que não gostamos do estilo. Estamos a falar de pessoas, irmãos, estamos a falar em contexto de igreja, de irmãos. Temos aquelas pessoas que nós não gostamos do estilo, que nós
não apreciamos, não temos empatia natural. E isso, até um certo ponto, é natural. Mas, por outro lado, nós muitas vezes deixamos que isso condicione o nosso relacionamento com o nosso irmão. Se calhar nós não vamos evitar estar em certas situações com aquele irmão. Se calhar não vamos fazer força, sei lá. Usar exemplos é sempre um bocadinho complicado nestas para não parecer, eu não estou a pensar em nenhuma situação, mas sei lá, a pessoa convida, olha, quem quiser aparecer em minha casa X dia, e nós poderia ser uma oportunidade para fomentarmos a comunhão, mas não gosto daquela pessoa, não gosto, ou melhor, não gosto, depois faz isto e diz aquilo, e tem aquele estilo. Nós deixamos muitas vezes que estas questões atrapalhem a nossa comunhão. Então o desafio é: não deixes que questões de feitio ou de gostos afetem a comunhão com os teus irmãos, porque nós temos naturalmente mais afinidade com alguns, mas nós somos chamados a ter um relacionamento de comunhão com todos. Então, tu que és Evódia, pensa, quem é a tua síntique? E se tens já mesmo aquela pessoa que já ultrapassa, já vai. Paulo, nós não sabemos qual é o problema, mas era suficiente para Paulo dizer, olha, rogo a ti, Evódia, e rogo a ti, Síntique. Então, pensa bem se não é algo que deve ser resolvido. Pode não ser necessariamente a falar com a pessoa, pode ser simplesmente a tua atitude, mas pode ser até necessário falar com a pessoa. Além de nós pensarmos se temos Evódias ou Síntiques na nossa vida, nós também devemos pensar que nós devemos ser o verdadeiro companheiro que Paulo estava a falar. Nós também temos responsabilidade em relação às Evódias e às Síntiques. Então, se não tens uma na tua vida, assim, que te incomoda, vê-se também se quando há situações entre outros irmãos, se tu não podes ajudar. E nós não é uma caça às bruxas, o objetivo não é nós andarmos a criar problemas onde eles não existem. Mas, por vezes, uma palavra com alguém, dizer, olha, tu se calhar podias ter uma atitude diferente em relação àquele ou àquela, pode ajudar. Nós também temos essa responsabilidade. Nós viajamos no mesmo barco. Nós estamos todos no mesmo barco. Nós vamos para o mesmo sentido. Então, porquê é que a viagem não há de ser mais agradável? Nós vamos chegar lá todos. Depois no destino vai ser tudo uma maravilha. Mas porquê é que a viagem não há de ser mais agradável? Então, nós somos chamados também a ajudar-nos neste sentido. Não só a analisarmos a nós próprios, os relacionamentos que temos com os nossos irmãos, mas ajudar outros também a terem melhores relacionamentos. O R, regozijai-vos. Tu não vais deixar de sentir as tempestades. Elas não vão desaparecer. Mas tu podes pô-las em perspectiva. Não te fixes no que não tens ou nas dificuldades que tu enfrentas, nas ondas, né, nos trovões, nos relâmpagos. Fixa o teu olhar onde tu estás, na arca que é Cristo, no barco. Não só na base segura onde tu estás agora, como no destino para onde te encaminhas, que tu sabes que vais chegar lá. Se tu és filho de Deus, Deus já disse aqui na carta, a obra que Ele começa, Ele vai acabar. Então, fixa o teu olhar não só no barco em que estás a viajar, mas no destino onde vais chegar. Porque a nossa tendência é nós fixarmos-nos nas ondas, nas circunstâncias, e muitas vezes é uma questão de perspectiva. Isto de uma maneira simplista. E até aqui aplica-se bem a questão do perto. É que Deus está perto. É um facto. O problema é que nós nem sempre sentimos que Deus está perto. Nós nem sempre reconhecemos que Deus está perto. Porque se nós estamos em Cristo, é impossível estarmos mais perto. Nós já estamos em cima, já estamos com os pés firmados em Cristo. E se Deus habita em nós, Ele já não pode estar mais perto nesse sentido. É uma questão de perspectiva. Nós muitas vezes não sentimos, ou às vezes estamos à espera de sentir e não pensamos, não nos lembramos daquilo que Deus diz na sua palavra. Não voltamos às promessas, não voltamos às verdades que devem ser a nossa segurança, a firmeza que já falámos. É isso que nós devemos voltar. Temos que fixar na base, no barco onde nós estamos a viajar e não nas tempestades. E aí poderemos ser também serenos. Não é a circunstância ou as pessoas que devem determinar as nossas atitudes ou as nossas ações, as nossas reações, mas o facto que o Senhor está perto
É isso que deve determinar a forma como nós vivemos. Não são as circunstâncias ou as pessoas. É possível, nós tendo em vista todos estes pontos, nós vivemos uma vida mais serena, com reações mais serenas, porque estamos confiados no Senhor. E o último ponto é este: no Senhor, perto está o Senhor. É Cristo a nossa arca, é Cristo o nosso navio. É a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, que são a base de tudo. Se tu estás nele, então tu podes estar firme, tu podes ter o mesmo pensamento com os teus irmãos, tu podes regozijar-te e podes ser sereno. Se tu não estás nele, a situação é outra e ainda é tempo, apesar de nós partirmos sempre do pressuposto que nós somos quase todos crentes, ou todos os que estamos aqui, o que é certo, e não é só as crianças que são alvo deste desafio, somos todos nós. Nós, se não estamos em Cristo, ainda estamos no mar revolto, no nosso barquinho, e aí sim, o naufrágio é certo. Não chegaremos ao destino, a este destino que é a presença de Deus, a comunhão eterna com Deus. Seremos tragados, seremos devorados por um mar revolto. Mas ainda estás a tempo, porque em Cristo há esta segurança, há esta salvação, há esta chegada certa ao destino, que é uma eternidade com Deus. No Senhor. É no Senhor que estão as nossas respostas. É no Senhor que é possível até regozijar-nos no meio das tristezas, que é possível estar firmes, que é possível ser serenos. É no Senhor. E o Senhor está perto. Nós precisamos de mudar a nossa perspectiva, não nos fixarmos nas circunstâncias, nas pessoas. Nós precisamos de voltar os nossos olhos para a palavra de Deus, para as promessas de Deus, para a obra que Cristo realizou, para o Senhor. Ele está perto, quer no sentido que Ele virá, e cada dia que passa é um dia mais perto da sua vinda, mas Ele está perto também, se faz presente na nossa vida. Ele quer que nós tenhamos, isso é um facto, Ele quer que nós possamos reconhecer isso e viver segundo essa verdade. E que assim seja, para a nossa alegria em Deus, em Cristo, e para a honra e glória do seu nome.